Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos que vão assistir essa live e aos que essa live vai alcançar, que Deus vos abençoe ao tempo que vocês vão tirar, né, para ouvir a palavra do Senhor. Está aqui novamente, estamos aqui, né, com o nosso irmão Michel. Pai do Senhor a todos, né? O Diácono Antônio aqui também, né? Pai do Senhor, boa noite a todos. Glória a Deus. Eu, evangelista Francisco Ramos. E nesta noite, irmãos, nós vamos tratar sobre um tema muito importante para as nossas vidas e para a vida daqueles que ainda não encontraram a salvação. Nós vamos tratar sobre o tema o novo nascimento em Cristo Jesus, né? Vamos abordar alguns textos, não vamos ser longínquos, ou seja, não vamos ser extensivos para não cansar os irmãos, e o intuito aqui é de alcançar muitas vidas e almas, né? E que Deus abençoe grandemente a vida dos que já estão na live aí, né? Quero pedir aos irmãos que compartilhem ao máximo com os amigos aí, tá? E que Deus vos abençoe. Amém, irmãos? Alguém quer se pronunciar primeiro? Maravilha, como o Francisco falou, né? Agradeço os irmãos aí que estão entrando na live aí. Não sou muito de fazer, mas quem me conhece, quem é meu amigo no Face, né? Sabe que eu não sou muito de fazer essas coisas, mas o Francisco Rony chamou e eu achei interessante, né? Porque a gente tem um tempo, vamos dizer que sobrando aí para fazer algo, né? E a gente ficar parado em casa não tem como, né? Evangelizar na rua por enquanto não está dando ainda, né? E como a gente comentou na quinta-feira passada, como o Michel falou, as oportunidades agora, irmão, é quem chegar pra gente, né? Que tiver a oportunidade de evangelizar, falar de Jesus. E a gente está falando sobre o novo nascimento, né? As pessoas que me conheceu, né, numa vida meia tortuosa, numa vida meia de loucura, né? Que eu era meio doido mesmo. E quem me conheceu e me viu hoje, ele vê que houve uma mudança. E as pessoas costumam me perguntar, agora você tem que usar isso, você tem que fazer aquilo, você não pode mais falar isso. É difícil você responder essas coisas quando a pessoa não compreende o real significado da mudança, da conversão, né? E um texto que eu queria, um versículo só que eu queria partilhar, é Mateus 22, Lucas 22, o 58, que diz assim: E pouco depois, vendo o outro, disse, Tu és também deles? Mas Pedro disse, Homem, não sou. Ou seja, aqui a gente vê que antes de Jesus morrer, ele falou para Pedro que Pedro ia negar a ele 3 vezes, né? E ele falou que não, né? Mas tinha que acontecer, Pedro tinha que negar, porque senão Jesus seria um mentiroso e não teria como a gente acreditar no mentiroso. E Pedro negou. E uma dessas passagens aqui é que alguém reconhece Pedro. Aqui é pela segunda vez, se não me engano. Uma das criadas, uma das mulheres, perguntou a ele se ele era um deles. Ele negou a primeira vez que não. Aqui é a segunda vez. Um dos que estavam à beira do fogo, se esquentando, né? Deveria estar bem frio lá. E ele pergunta, tu também é um deles? E Pedro também fala que não. Por quê? Que esse cara identificou, porque esse homem identificou a Pedro como sendo um dos discípulos, um dos que andavam com Jesus. Como a gente está falando sobre mudança, sobre conversão, sobre a nova criatura, né? Aí a gente começa a entender que Pedro, reverendo, ele mudou a postura dele, ele mudou a conduta dele. Por quê? Porque ele queria ser como o mestre. Ele estava imitando o mestre, ele tinha que se comportar à altura, né? E aí, ao se comportar como Jesus se comportava, né? A maneira que Jesus se vestia, acredito que ele foi reconhecido
por essas características, né? Por o falar, por o jeito de andar e por o jeito de vestir. E aí então a explicação que há quando a gente se converte, né? A gente viu um vídeo do pastor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, que ele fala que as conversões antigamente, né? Hoje está mudando, mas antigamente a pessoa era facilmente reconhecida na rua. Era reconhecido como? Por quê? Porque quando a pessoa se convertia, Michel, há 50 anos atrás, ele fala que a pessoa mudava totalmente a sua postura, a sua conduta. O cara que ia na sexta-feira no bar, ele não vai mais no bar na sexta-feira. Agora ele tem um culto para ir, né? Andava de regata na rua, não. Agora ele quer andar como um verdadeiro adorador de Deus. Ele quer andar de paletó, de gravata, ele quer andar conforme Jesus andava, né? A nossa cultura aqui, Jesus na época era um tipo de veste diferente, mas os discípulos se comportavam a maneira que era daquela época. A nossa maneira aqui de se vestir é assim, social. Então, eu tenho prazer de vestir social, coisa que eu achava feio. Mas o desejo de seguir os passos de Jesus, o desejo de estar perto, o desejo de fazer o que Jesus fez, né? Ele falou que a gente faria não só as que ele fez, mas faria maiores, né? Mas o meu desejo é tentar seguir o que ele nos ordenou a fazer. Então aí há esse desejo. Não é que a gente vai querer, não, eu quero mudar, que eu não sei. Não, não é isso aí não. Isso aí é aos poucos, né? O Espírito Santo que a gente recebe, que derrama sobre a nossa vida, o Espírito Santo que Deus derrama sobre a nossa vida, é que vai mudando a gente vai começando a mudar os gostos, a gente vai começando a ter uns gostos diferentes. Mudar os temperos, né? A mudar o tempero. A gente vai vendo que aquele comportamento que a gente tinha é coisa ridícula, é coisa feia, né? Aquele palavrão que a gente pronunciava, né, Francisco? Né, Michel? É isso mesmo. É horrível, é tão feio alguém, né, falar palavrão, xingar, é coisa, hoje eu acho feio, coisa que eu falava, que hoje se eu falar, meu Deus, eu não falo, mas é muito vergonhoso, eu sinto vergonha alheia quando eu vejo alguém xingar, quando eu vejo alguém falar palavrão. Então a gente começa a mudar, não é você aceitou Jesus hoje, não, quero mudar de vida, eu vou nascer, vou ser uma nova criatura, e alguém chega, o pastor chega com um negócio mágico e pum, hoje você já sai. Não, não é assim que funciona não. O processo, né? O processo é de dentro para fora, Jesus vai mudando, o Espírito Santo vai te mudando, você vai começando a sentir desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, pelo que realmente vale a pena, né? O vídeo que eu mandei hoje para o Michel e não saiu da minha cabeça, né? Que eu compartilhei no meu Facebook, aí na página, que a gente acaba esquecendo qual é o nosso principal objetivo, que é a salvação. O nosso principal objetivo é a salvação. Irmão, nada do que a gente fizer aqui vai valer a pena se a gente perder a nossa salvação, a nossa diversão, tudo aquilo que a gente fizer. Se não tiver salvação, isso aí é coisa vã, isso aí é coisa que será aprovado no fogo e vai passar. Né? Então a gente vê aí no comportamento de Pedro que ele foi reconhecido por a postura, por o andar, por o vestir. Então, quando a pessoa vem para Jesus, a gente não se preocupa com o que vai vestir, não, a gente vai para Jesus, ó, vem como estás, eu quero mudar de vida, eu quero esse negócio, eu quero saber como que é, né? Eu quero ter paz, né? Aí ele fala, para que eu preciso me converter? Para que eu preciso me arrepender? Me arrepender do quê? Você precisa se arrepender, né? Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que seja apagado o seu pecado, né? Para que venha assim o refrigério da sua alma, né? Muita gente diz, mas eu não faço nada. Faz sim, você é pecador. Quando você fala que não faz, você já está pecando de novo. Então, para ter esse refrigério é preciso ter uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, para poder se sentir refrigério na sua alma. Isso mesmo. É assim, reverendo? Amém, glória a Deus, verdade. Com certeza, né? Bem pontuado, né, irmãos? Isso é a realidade. Esse texto que ele falou de Pedro, ele é interessante. Por mais que Pedro tentou se esconder na multidão não dá. E negar que não seguia Jesus, mas teve 3 testemunhas, né, ali que falou, não, mas você é um deles, nós sabemos, a maneira que você se veste, que você se porta, né, sabemos que nesse período Pedro ainda não tinha sido convertido verdadeiramente, mas o estilo de vida que ele viu em Jesus pegou tão forte nele
que as pessoas notavam, via que ele era. Sim, sim. Né? E é uma coisa que, vamos dizer, é como se fosse, não é automática, porque automática é uma coisa de repente, mas é uma coisa que a gente vai mudando com o tempo, Sem né? perceber. Sem perceber, você já muda, bermuda, essas outras coisas aradas, essas roupas paradas que você acha que não tá bem, você se desfaz, quando você olha, você já tá totalmente diferente, né? Que nem o Diácono Antônio falou, antes de eu me converter, eu falar, jamais vou vestir essas roupas de velho. Você vê, os meus trajes hoje é traje de velho. Então, é uma coisa... Traje de velho, entre aspas. Entre aspas, né? É interessante, cara, né? Mas Deus é bom demais, amém? Nosso irmão Michel aí. Eu vou estar dando uma palavra aqui, né? Da parte de Deus. Nós não somos estudiosos assim, nomeado, conhecido, mas nós todo dia estamos aqui, né? Lendo a palavrinha do Senhor, glória a Deus. lendo a Bíblia, né? Que é a nossa referência, a maior referência, que é a palavra de Deus. E hoje mesmo eu estava comentando com o Antônio, né? O diácono Antônio, e comentando que como a gente às vezes é falho e fraco, né? E quando eu chego em casa, eu não consigo dormir sem eu ler uma palavra que está escrita na Bíblia. Não consigo dormir, né? Não consigo. Por quê? Porque ali é meu alimento, né? É meu alimento espiritual. Isso que eu estava falando hoje para ele. É meu alimento, é minha força. A minha força vem daqui, da palavra de Deus, né? A minha resistência vem do Senhor. Se não fosse Ele, jamais eu estaria aqui sentado, né? E falando da palavra do Senhor, evangelizando a palavra de Deus e falando para vocês que estão aí me escutando do outro lado, né? Nem junto com vocês também que estão aqui do meu lado, né? E cada um de vocês também, eu creio que é o mesmo modo. Sem a palavra do Senhor, nós não temos força para ir adiante, né? E ela é a nossa referência, é isso que nós temos que seguir, é a palavra de Deus. Então, para isso, nós temos que o quê? Temos que nascer de novo, né? Tem que nascer para poder viver isso que nós estamos vivendo hoje. Se nós não tivéssemos morrido, né? Se nós não tivéssemos nascido, nós não íamos morrer para o pecado, né? Para o mundo, né? Porque para o mundo nós ali vivia, né? Errantes, fazendo as coisas erradas, como já foi falado aqui, as coisas do mundo, as coisas que não convém a nós, nem dá nada para nós, só quer nos derrubar e nos levar para trás. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós temos que nascer de novo para quê? Para que nós possamos andar adiante, para que nós possamos alcançar a vida eterna que Jesus prometeu para cada um de nós, né? Então isso é que nós temos que fazer no dia a dia, é todos os dias da nossa vida, não só para mim, mas para todos, né? Jesus deixou esse legado para nós evangelizar, pregar a palavra de Deus, né? Então é isso que nós temos que fazer. E eu quero deixar um versículo aqui rapidinho, né? Que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 2. Não, perdão, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vai falar a nova vida em Cristo. Vou ler só 2 versículos aqui, só para não tomar muito tempo, né? Para a gente ser bem rápido aqui na live, para não demorar muito. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então é isso que eu acabei de dizer aqui, né? Outra hora, outro tempo, nós estávamos andando nos percursos do mundo, né? Servindo as potestades do inimigo, o inimigo na vida do mundo e as coisas, né, terrenas, né? E agora nós estamos aqui do outro lado, invertido, servindo a um Deus vivo, servindo a um Senhor que é o dono das nossas vidas. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida espiritualmente, entendeu? Isso é viver a palavra de Deus. Isso é você ter uma nova vida, né? Ter uma nova vida, né? E as coisas que acontecem, as pessoas que ainda não servem a Deus aí, as pessoas que não têm
esse Deus do lado dela, esse Deus todo-poderoso ainda, esse Jesus Cristo que nos dá força todos os dias, ela não se preocupa com essas coisas que vêm no dia a dia, essas coisas de mudança rápida, né? Como foi falado aqui, a mudança ela é devagar mesmo, a mudança ela vai conforme o tempo. É Jesus Cristo que vai nos mudar, não é o pastor, não é eu, né? Não é o Rony, não é o Vaninho, o Clesivânio, não é você que está aí, mas é o Espírito Santo que vai mudando a nós de pouquinho, de pouco tempo, mudando a cada dia nós, né? Então isso nós temos que crer e colocar na nossa mente que não é ninguém que vai nos mudar, né? Mas é Jesus Cristo que vai nos mudar. E eu tive uma rápida pesquisa na Bíblia, caminhando pela Bíblia hoje, e eu escrevi 7 pontos importantes, né? E gostaria de falar aqui rapidamente. Amém. Que eu pesquisei, estudei esses pontos que está escrito na Bíblia. Como eu falei, a gente não é grandes pessoas que tem estudos, mas a gente busca de pouco a pouco aprender a palavra de Deus. Amém. A gente Glória a Deus. busca se espelhar em alguém ou buscando uma pessoa que tem uma referência maior na Bíblia para poder a gente aprender. E a gente, como já ouvi muitas vezes, né, já vi muitas vezes o pastor Amaury falar que a gente tem que sentar para aprender, né? Tem que sentar para aprender, para depois se levantar e ensinar. Eu já ouvi isso aí muitas vezes, entendeu? Então eu queria passar, ó, o primeiro ponto que eu pesquisei hoje é: sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira. Sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira, né? Por causa da nossa rebeldia e da desobediência. E que a sua ira santa é uma resposta natural e correta para nós, entendeu? Porque sem Jesus Cristo, nós somos filhos do mundo. Então, com Jesus Cristo, mesmo ele na ira dele, o que ele fala para nós? Que a sua ira santa é uma resposta natural e correta para nós. É uma resposta de Deus para nós. Nós não deveremos cobrar nada ao Senhor. Por que nós vamos cobrar a Deus? Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros. É verdade. Né? E aqui nós estamos pela graça do Senhor. Estamos vivendo pela graça de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. E o segundo ponto é: sem o novo nascimento, preste atenção, sem o novo nascimento, nós estamos mortos em delitos e pecados. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos em delitos e em pecado. Então nós temos que nascer de novo. Temos que servir a esse Deus, né? Porque lá em Efésios 2 fala: e fala não da morte física. Estamos mortos no sentido em que não podemos ver ou sentir a glória de Cristo. Entendeu? Nós não podemos sentir ou ver a glória de Cristo se nós estamos servindo o mundo, né? Então, para isso nós temos que servir a Deus, para sentir a presença dele, para sentir a glória dele. Este é o novo nascimento, é sentir a presença de Deus, e todos os dias vai estar conosco. E eu queria dizer mais um ponto aqui, o terceiro ponto: sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos a luz. Olha para você ver, né? Sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos ao mundo. E odiamos a luz. Sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós somos trevas, andamos na escuridão, né? Mas quando nós passamos a servir a Deus, né, nossos olhos esclarecem. Nós começamos a servir a um Senhor que tem uma luz. Cegueira acaba. Não existe mais cegueira, entendeu? E eu quero dizer, só para comprovar isso, na Bíblia que eu estudei, em João 3,19. Eu vou só ler aqui, em João 3,19, 20 vai falar. Rapidinho aqui, só para não ficar um mal entendido, né? E a palavra ser bem esclarecida, porque eu gosto, né? Bem esclarecida. Vai tomar um tempinho, mas é rapidinho aqui. João 3,19. Maravilha.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então isso que eu acabei de falar está escrito na palavra de Deus, né? É verdade. Então nós temos que amar a Deus, irmãos. Nós temos que clarear nossa mente, clarear nossa vista espiritual, né? A nossa vida, antes, tempos atrás, eu andava, meu corpo andava, eu andava com minhas pernas, minhas mãos pegavam nas coisas, mas eu estava morto, espiritualmente eu estava morto. Não tinha algo ali, um pensamento positivo na minha cabeça. Meus pensamentos eram tudo negativo, era mentira, né? Era coisas erradas, era bebedeira, era ilusão, era coisa do mundo. Então, quando você passa a servir a Deus, essas coisas Deus vai tirando aos poucos da tua vida. E aos poucos você vai vendo e Deus vai clareando a tua mente, vai clareando, vai dando um ponto certo ali, um segmento na tua vida, por onde você deve seguir, por onde você deve andar, em retidão com o Senhor, em obediência com o Senhor. E aí, Deus vai te mostrar coisas grandes, assim como Ele está nos mostrando agora, e firmes, isso mesmo. Então, isso é alguns pontos que eu escrevi. Eu escrevi outros pontos, tem muitos aqui na Bíblia, que se eu for falar aqui, entendeu? Nós vamos passar muito tempo. Mas eu aqui, humildemente, agradeço a minha oportunidade, sabe? De estar servindo a Deus e de estar falando isso aqui de coração mesmo, para todos que estão aí, para vocês que estão aí do outro lado, nessa live, né? Quando o Senhor, Ele é fiel. É fiel. Fiel. Quando o Michel tá falando aí de oportunidade, não, né? Quem sabe, quem conhece a minha trajetória e sabe o que eu passei há pouco tempo atrás, faça um tratamento aí, eu não canso de me repetir, eu vou falar, aqui embora a pessoa reclame, toda vez fala, eu falei, mas eu falo, né? Toda vez que vier para me lembrar que eu sou tocado, eu falo. Quando ele falou, eu agradeço a minha oportunidade, quando ele falou de oportunidade, quase que eu perdi a oportunidade de fazer diferente. Né? Talvez você que está aí, você pode fazer diferente, você pode fazer algo por alguém, você pode orar, você pode interceder, você pode fazer. E quando eu estava enfermo, numa cama que não podia andar, não conseguia falar, fui para a UTI, né? Para mim tomar um banho, 2 enfermeiras tinham que vir em mim com pano molhado, me limpar, as minhas necessidades eu fazia na cama, né? Tinha que vir as enfermeiras me limpar. E aí quando você fala de oportunidade, naquela hora eu vi quantas oportunidades que eu perdi, né? Quanta diferença que eu podia ter feito. Eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ser um esposo melhor, eu poderia ser um servo melhor, né? E aí passa um filme, e aí você falou oportunidade. Então, às vezes você está aí, você está perdendo a oportunidade. Às vezes está passando, a vida está passando, irmão, você acorda de manhã, você, né, eu acordo de manhã, todos que estão aqui, acorda de manhã, é no estralar de dedo, acabou o dia, chegou em casa cansado, né, se tem culto, vai para o culto, chegou, dormiu, já passa mais um dia, é rápido. Às vezes você está desapercebido, às vezes você está como Jonas, às vezes você está dormente, mas desperta enquanto há tempo, né, desperta enquanto há tempo. Né? Às vezes a pessoa fica, não, mas vai passar essa, você não sabe, mas pode passar a pandemia, mas você não pode passar a pandemia, pode passar muitas coisas, mas você não sabe o que tem para você esperando, né? Como o pastor costuma falar, na curva da vida, você não sabe o que espera. A gente vai dirigindo, tem uma curva, só que a gente só descobre o que tem depois da curva quando a gente chega nela, você não sabe o que te espera. Então toma cuidado, não fica envolvido com o negócio de pandemia, porque vai melhorar, não, cuide da sua vida espiritual, tenha saúde espiritual, tenha temor de Deus, começa a andar nos caminhos retos. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, né, irmão? Isso aqui é testemunho de vida. Que nem eu disse no começo da live, o intuito é alcançar vidas, é que pessoas sejam tocadas aqui, porque aqui há 3 testemunhos de vida. E nós temos, fora nosso próprio testemunho, nós temos pessoas que testemunham a nossa vida e testemunharam o que nós era e o que somos hoje. E eu louvo a Deus por termos passado por esse novo nascimento, essa regeneração. Embora sabemos que se nós não se cuidarmos, que nem disse o Diácono Antônio, ele teve uma experiência
mais larga do que eu e o Michel mesmo Isso. tivemos, e como ele disse, passou um filme na mente dele, então ele teve uma experiência maior, e ele sabe, então ele tem autoridade para ele falar sobre isso, e que nem ele falou, irmão, e o negócio aqui tá bom, viu? A presença de Deus aqui tá bom, entendeu? Que Glória a Deus. o negócio tá bom, e o intuito é esse, irmão, né? Que não tem dessa, você vai falar, só não, que Deus tem que usar, e eu sinto maravilhado, irmão, de ouvir, que eu sempre já disse pro meu tio Diácono Antônio, que tá o Michel, né, meu primo, e assim, não falei muito isso pra ele, mas eu já falei muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, eu sou uma pessoa ouvinte, que nem diz Tiago, seja um bom ouvinte, é melhor ouvir do que falar, e eu gosto de ouvir, de aprender as experiências, e eu louvo a Deus, né, pela vida deles, pela regeneração, pelo nascimento e pelo o conhecimento que eles têm, e o entender que eles têm sobre a regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus. Porque para nós se manter firme na presença de Deus, você tem que entender o que é isso, o que é o novo nascimento. Porque se nós não entender, Diácono Antônio, nós não conseguimos permanecer. Nós temos várias pessoas que nós conhecemos aí, do meio evangélico, que estão aí na sarjeta. A gente acha bom? Não, a gente ora a Deus para que Deus levante elas, né? A gente quer ver elas na casa de Deus, mas a gente sabe, se não vigiar, se não tivermos um conhecimento sobre o que é o novo nascimento e sobre o preço que nós pagamos quando tomamos a decisão deliberadamente de abrir mão disso, se nós não temos conhecimento disso, nós largamos mãos. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo sempre esteja conosco, com os irmãos aqui, para nos lembrar, porque já teve dia em minha vida que eu pensei em parar muitas vezes, mas o Espírito Santo sempre chegava ali na surdinha no meu coração, mas como é que você vai parar? Você pregar sobre isso, você fala sobre isso, sobre aquilo, agora você vai parar, vai fazer tudo aquilo que você falou que não era para fazer. Então isso me fortalecia, eu falava, oh Deus, obrigado. Minha esposa, ela acho que ela até cansa de ouvir, eu falo, nossa, hoje Deus deu um tapa na minha cara. Eu acho isso maravilhoso, porque aquilo me desperta. Eu falei, poxa, o que eu estou pensando da vida? É um processo que eu passei e sempre preguei e aleguei isso para as pessoas. Agora eu vou dar um testemunho contrário, né? Então eu louvo a Deus por isso. Há um texto interessante, né? Na verdade eu li vários textos, mas tem muitos, um dos textos interessantes que eu acho é em João 3, capítulo 3, versículo 3, que fala, né, a respeito sobre o novo nascimento. No versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, para entender como o negócio é tão sério, servir a Deus não é brincadeira, é algo estreito, difícil de servir a Deus, mas é algo prazeroso. Não impossível. Não impossível também, justamente. E para os irmãos entenderem, esse texto aqui, esse homem aqui, se você ler esse texto de João, ele vai falar sobre dois personagens. O personagem central, um deles é Nicodemos, mas o personagem mais importante é Jesus. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes da sinagoga, ou seja, o próprio Jesus disse que ele era mestre. Quando ele chega para Jesus de noite, escondido, porque ele tinha medo dos outros demais ali, do que eles iam achar, até mesmo do que eles iam falar, porque ele chega ali para Jesus e vai interrogar: mestre, né? Bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, entendeu? No momento ele viu Jesus ali, vamos aqui imaginar que ele viu Jesus curar um cego, purificar um leproso, levantar um coxo. Então ele viu Jesus pregar, viu Jesus expulsar demônio, e ele chega e fala: mestre, o senhor é um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o senhor faz. Então ele vai interrogar Jesus acerca do novo nascimento. Então Jesus vai responder a ele: é necessário nascer de novo, Nicodemo. Ou seja, e para você entender, Nicodemo é como se fosse um advogado, era um advogado da lei. Ele era o principal da sinagoga, ou seja, ele era o cabeceira. De 75 homens, se não me falha a memória, que compunhavam a sinagoga, de 75 homens influentes, Nicodemo se sobressaía a todos esses homens. Agora imagine o grau de conhecimento desse homem sobre a palavra de Deus, sobre as leis, sobre os costumes, usos e costumes, sobre, acho que não sei se é 600 e algumas leis
mosaica que tem ali, que foram acrescentadas algumas no decorrer dos anos. Então ele conhecia tudo isso. Mas quando ele chega para Jesus, ele reconhece Jesus como mestre. E Jesus faz a questão de falar que ele era mestre em Israel, para nós entendermos que por mais que nós podemos chegar ao grau mais alto da sociedade, de conhecimento, ser um teólogo reconhecido no mundo inteiro, ser um palestrante famoso, ou profissionalmente, vamos dizer, era o que o Nicodemos excedia muito bem, posto, Diácono Antônio, ele fazia aquilo profissionalmente, porque quando ele chegou para Jesus, Jesus fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nós temos exemplo em nossos dias, quando nós pegamos alguém que caiu da graça, né, saiu do prumo, vamos dizer assim, quando a gente vai pregar para ela, falar de Jesus para ela, não, mas eu conheço, eu sei e tal, e sempre endurece o coração. É o que acontecia com esses homens. A Bíblia mesmo fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, rejeitaram ele, rejeitaram o conhecimento, rejeitaram o novo nascimento. Em João 8:32 ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando para os judeus, ele está pregando um sermão para os judeus, para o povo dele. Ele está dizendo: conhece a verdade, porque essa verdade vai libertar, porque aquilo que vocês conhecem não é a verdade, mas eu tenho a verdade. Aí no 36 ele vai falar: se, pois o Filho do Homem te liberta, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele está dizendo: se vocês permitirem, eu vou libertar e vocês vão ser livres de verdade. Ou seja, eu vivo essa experiência em minha vida, você Verbo, Michel Verbo. Então ele nos libertou verdadeiramente. Ele diz: eu sou a verdade. E para ser liberto, para ter um novo nascimento, nós temos que conhecer essa verdade. Temos que estar engajado nela. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Ele diz que aquele que não nascer da água e nem do Espírito, né, não pode ver o reino do céu. Ou seja, é necessário nós nascermos de novo. Ou seja, aquele que nasce da água e do Espírito, nova criatura é. Ele vai dizer que as coisas velhas passaram. O que é velho? Ou seja, a nossa natureza, que nem o Michel falou, a nossa natureza pecaminosa, é aquilo tudo que o Diácono Antônio já falou no começo. Tudo aquilo era passado, se fez novo. É uma nova criatura, é um modo de vida novo, é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. É a nossa identidade, é a minha, é a sua, é a do Michel, é a do Diácono Antônio, é de todos nós. Não é somente a vestimenta que nos distingue, mas a vestimenta mostra também que nós somos diferentes, o caráter, o brilho. Lembra naquele dia, até é um pouco meio constrangedor falar isso, mas lembra naquele dia que os policiais chegou para nós dois? Sim. Que pegou nós lá na porta da casa da minha tia, da sua mãe? Depois eles falaram, você lembra o que eles falaram? Nossa, eu vejo que vocês são trabalhadores, são crentes. Mas o Diácono Antônio, nós não falou que nós era crente, mas ele olhou para nós e falou: vocês é crente, né? Dá para ver, então, o semblante, ou seja, o brilho do Espírito Santo, um negócio é diferente. Onde a luz não há treva. Né? Isso, onde a luz não há treva. E isso é prazeroso. É prazeroso assim, entre aspas, não pego isso para me gloriar, mas é prazeroso. Poxa vida, se você é reconhecido ali, não, ele tem uma vida diferente. A gente sabe, temos as nossas falhas, as nossas transgressões, né? Não somos hipócritas, não encobrimos isso, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado o Espírito Santo. Haja vista o que acontece com o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Atos, 5, 6, acho que é no 5 ou no 6, que Estevão está sendo apedrejado. A Bíblia diz que Paulo está lá, Saulo está lá, antes dele ser Paulo, ele está lá segurando a capa daqueles que estão matando Estevão. E eu quero acreditar, Diácono Antônio, que a convenção de Paulo, ela não só se deu no caminho de Damasco, no capítulo 9, não. Eu quero acreditar que ela começou quando ele viu Estevão ser apedrejado. Sabe por quê? Porque quando Estevão está morrendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha e ele vê o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora a Deus, ele pede ao Pai para que não imputasse àquele povo o pecado deles, de estar apedrejando ele. Então, aquilo ali, eu acredito que mexeu com a mente de Saulo. Poxa vida, como é que o outro está morrendo apedrejado aqui e está orando por nós para que perdoe nós? Esse negócio aí é... Então, há algo diferente. Então, no capítulo 9, todos conhecem, quando ele vai atrás da igreja, perseguir a igreja, pede carta, ou seja, é como se fosse um mandado de prisão hoje, não importa onde você está, a polícia vai lá, tem que cumprir. Então é o que Paulo pede para prender os cristãos, e ele vai. Mas quando ele vai, ele tem um encontro com Jesus. Então Jesus muda a vida dele, e o homem nasce de novo.
Mas você acha que para Paulo foi fácil? Ele teve que provar. A Bíblia, Lucas, quando escreve o livro de Atos, quando nós lemos o livro de Atos, a Bíblia diz que ele teve que provar que realmente ele era uma nova pessoa, um novo cristão. Então, para nós, quando eu falo que eu tenho que ver na pessoa mudança nela, não é porque eu estou julgando, eu estou criticando, eu estou apedrejando, mas é o que a Bíblia me ensina a analisar, Diácono Antônio. Eu não posso chegar e falar, não, eu não vou descrer da mudança dela, mas eu tenho que ver nela, mudança nela em si. É o que Paulo teve que mostrar para os irmãos naquela época, né? Então é muito forte isso. Eu meditei nessa parte aí que você está falando. Paulo começou a andar, né, com os discípulos e começou a ministrar, né? Paulo era muito instruído, né, mas era conhecimento natural, não era conhecimento espiritual. Tem muita gente aí que tem muito conhecimento natural, né, terreno, mas espiritual não tem muita instrução. E aí quando acontece a conversão de Paulo, ele começa a ministrar na sinagoga. Só que o povo falou, não, isso aí não. Aí começaram a armar um cerco para matar ele, porque não acreditava que aquele cara que era perseguido agora estava falando de Jesus. O cara que matava quem adorava, quem representava Jesus na terra, o povo não queria aceitar. Não, esse cara aí não. Esse cara aí eu não acredito, porque ele matava, ele esquartejava as pessoas, né? Vamos dizer assim, do modo, né? Aí começa, na nossa vida também, até hoje a gente escuta ainda coisas para nos ofender dessa maneira. Mas a gente está aqui, faz pouco tempo, mas a gente tá na luta, tá pelejando, tá caminhando. Leva um tropeço aqui, levanta de novo. Não, vou permanecer. E aí a Bíblia diz que Paulo, quanto mais ele era perseguido, mais ele se esforçava. Então quando a gente fala de converter-se, conversão, a gente não está falando de que Deus vai fazer assim, ó, pronto, está convertido, soltar, né, um poder lá do céu. Então, não é assim que funciona, não. Você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar, porque Paulo teve que se esforçar. A Bíblia diz que ele, quanto mais as pessoas duvidavam dele, mais ele se esforçava, e mais Deus dava graça, e as pessoas viam Deus nele. As pessoas tinham que acreditar, né? E aí depois a gente sabe as obras que ele operou. A gente sabe o ministério glorioso que foi dele, né? É tanto que ele tem uma passagem que ele fala, eu não vi Cristo, não andei com Cristo, mas é a mesma coisa que ele tivesse visto e andasse, porque ele recebe uma revelação que é algo extraordinário. Então, a mudança é que nem o Diácono Antônio disse, o Michel também pôs bem pautado, bem colocado, né, nas argumentações dele, que é isso aí, nós temos que se esforçar, nós temos que provar, não para as pessoas, mas para nós mesmos e para Deus. Primeiro para Deus e para nós que somos uma nova criatura, que somos uma nova pessoa diferente. Independente se a pessoa acredita em você ou não, independente se, vamos dizer, se ela lhe xinga, se ela te calunia, se ela fala, não importa. É o que Jesus ensinou. Se você levar um tapa numa face, dá outra. As pessoas mas vai levar um tapa na cara, vai virar o outro lado. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido, é no sentido espiritual. Por exemplo, se a pessoa te maldiz, ore por ela. Se a pessoa te persegue, continue orando por ela, continue bendizendo a vida dela, né? A gente vai encerrar, mas antes disso eu queria falar algo que está em Colossenses. É só citar o texto de lá, que Paulo também fala que se nós estamos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Ou seja, ele enfatiza isso. Isso é novo nascimento. Isso se enquadra no que nós estamos falando, porque uma pessoa que é nascida de novo, lógico, nós precisamos trabalhar porque precisamos do alimento, precisamos pagar a conta de água, luz, pagar as nossas dívidas. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não devemos priorizar essas coisas em primeiro lugar. Ele não está dizendo para nós abandonar e deixar sem pagar, não é isso. Mas ele está dizendo, primeiro, o reino do céu. E isso não foi dito só por Paulo, isso foi dito por Jesus. No Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 33, acho que é o último, o ano 35, acho que é o 33 ou o 35 que é o último, que ele fala, mas buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas hão de ser acrescentadas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas ensinam que primeiro nós temos que buscar as coisas benéficas, materiais, e o espiritual, que nem você disse ali, né, estamos deixando de lado. Então o importante é primeiro o reino do céu e as demais coisas, ou seja, aquilo que eu necessito, Deus sabe. E Deus sabe o que eu preciso, né? Algo que eu ouvi essa semana, né? Alguém chegou para mim e falou, nossa, mas seu psicológico é muito bom, porque você passou por isso. As pessoas quando sabem o que você passou, quando recebem a notícia de algum diagnóstico,
as pessoas já morrem ali e tal, e falando essas coisas, né? E aí eu tenho um recado também, né? Que isso aí chama-se saúde espiritual. Tem umas pessoas, né, que dá os cursos, né? Saúde financeira, coach, não sei o que dá instrução para saúde financeira. Tem que aprender, é bom também, tem que saber lidar com dinheiro. Mas eu falo para você que tem que ter saúde espiritual. Viu, Michel? Amém. Viu, Glória a Francisco? Deus. Saúde espiritual, varão, é a coisa mais importante que a gente pode ter. A gente saber para onde vai. Primeira coisa, saber de onde nós veio. Que propósito que a gente veio. Por que Deus me colocou no mundo? E o que eu estou fazendo? Eu estou sendo diferente ou não? Né? Eu estou sendo uma figueira que está dando fruto ou não? O que eu estou fazendo? Eu preciso dar fruto ou não preciso? O inferno é aqui mesmo, o que eu fizer aqui. Né? Então, Tem que fazer uma avaliação da sua vida, rapaz. Então, e o que acontece com as pessoas é isso. A vida espiritual, né? Dou graças a Deus que vou estar de férias aí por uns dias. E vou cuidar ainda mais da minha saúde espiritual, porque sem a saúde espiritual a gente não vai muito longe, não. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Só quero agradecer todos quanto aí estão participando. A gente quer manter esse hábito. Vamos fazer um costume, né? Com Que certeza. Deus colocou no coração do Francisco. E a gente, bom grado, também recebeu, eu e o Michel. E Deus assim nos permitindo, semana que vem, quinta-feira, toda quinta-feira, a partir das 7 horas. 7 horas a gente ainda está se adaptando ainda. A gente vai estar nos horários, mas é mais ou menos 7 horas, né? Todos aqui trabalham, então precisa se adaptar-se aos horários. Mas que Deus abençoe todos quanto aí que participaram, né? Não vou citar os nomes, foram muitos, né? Agora o último aí, que entrou, o Romildo Castro, faz tempo que eu não vejo esse jovem, né? Deus abençoe. Amém. Mas são muitas pessoas que participaram e estão na live. Francisco. Amém. Glória a Deus, né, irmão? A gente vai encerrando aqui, né? Foi muito proveitoso, né? Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, né? Na próxima quinta estaremos aqui de novo, né? Irmão Michel, Diácono Antônio, eu, Evangelista Francisco Rondes, também pedimos para os irmãos compartilhar com os amigos, no grupo, né? Que a gente não quer ser famoso, não quer mídia, a gente quer que Deus alcance vidas, né? Através dessas palavras de Deus e através dos nossos testemunhos, né? Então, também quero agradecer os irmãos que participaram conosco aí, né, da live, no celular do Diácono Antônio, no meu, no celular do Michel também, todos, né? Que Deus vos abençoe, irmão, pelo tempo que você tirou. Esse tempo que você tirou não é perdido, pelo contrário, é ganho. Você está ganhando, você está acrescentando no reino dos céus. Amém? Quer falar algo, Michel? Mas... Eu quero agradecer, né, também Amém. pela oportunidade, pela rica oportunidade, né? Que Amém. Deus Glória está a nos Deus. dando mais uma vez aqui. E agradecer todos aí na live aí do celular de todos aqui, o meu, do Vaninho, do Rony, Amém. Glória a né? Deus. E agradecer a todos aí também, que são muitos aqui que estão aí participando, né? Escrevendo aí, né? E que nem aqui a Regiquel botou aqui. Já passei por enfermidade também, que o médico decretou o fim, mas permaneci na fé e Jesus deu a última palavra, né? Então, Amém. graças a Deus Glória a por ela, Deus. pela vida Glória dela, a do Deus. filho dela. Deus abençoe a todos, né? Não tem como falar todo mundo, porque são muitos, né? Mas pode encerrar aí. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Nós vamos orar aí por todos, que Deus possa alcançar cada um. Não vamos citar nomes, que nem disse, é muito, mas nós vamos interceder, porque Deus conhece cada um de nós, né? Seria tolice dizer que não, né? Ele é eterno e soberano. Então vamos orar, amém? Deus Santo, querido Jesus, nesta noite, ó Deus, primeiramente eu quero lhe agradecer, Pai, pela rica oportunidade de estar reunido, ó Pai, com teu servo Michel, nosso irmão Diácono Antônio. Obrigado pela oportunidade que o Senhor abriu, Senhor, nesta noite, mais uma vez. Pai, abençoa o teu filho que abriu a porta do lar dele, Senhor, e nos concedeu a honra de estar aqui para falar do teu nome. Abençoa cada vida, cada lar, Senhor, que esteve nessa live participando, Senhor, ouvindo a tua palavra, e que esta palavra se faça efeito na vida deles, Pai. Como disse Isaías, que a palavra do Senhor, ela faz aquilo para que ela foi enviada, Deus, e nós oramos para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos, e quinta-feira nós estamos aí. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Pastor também fez uma live hoje.